Alice ou Alice, Marco? Gosto. Usando Alice. Obrigada, Marco. Galera, boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, viu, Mari? Foi um prazer. Eu vou falar um pouquinho aqui. Meu nome é Marco Pereira, eu trabalho na Itera, sou o fundador lá. A Itera é uma empresa daqui de São Carlos. A gente fundou a Itera em 2008 e ela tem mais ou menos esse jeitão. Então a gente tem um foco lá dentro em inteligência artificial. Trabalhamos com inteligência artificial desde 2013. Temos parcerias com universidades. É meio comum aqui em São Carlos empresas desse tipo e temos um PIP também. Alguém tem PIP aí? Ah, legal. É meio comum em São Carlos esse tipo de padrão, empresas que têm um PIP para desenvolver um departamento de pesquisa. E nessa configuração nós temos uma ferramenta chamada Alice ou Hélice, tanto faz, para desenvolver aplicações de forma rápida para o mercado, aplicações que têm inteligência artificial, tá? Aplicações para cientistas de dados que desenvolvem modelos. Esses modelos são plugados dentro da base e são disponibilizados dentro da plataforma para um determinado fim. Então essa é a nossa proposta. É uma ferramenta para mineração de texto, então nós temos um foco especial. Trabalhamos com classificação de textos, supervisionada, semi-supervisionada e não supervisionada, essas três técnicas, para desenvolvimento de negócios específicos. Então, qual que é a nossa proposta que nós queremos levar para as empresas? É uma forma de extrair informações relevantes em textos em português para vantagens competitivas. Isso para a empresa que compra os modelos. Mas aqui a gente está falando, na maioria aqui, em cientistas de dados, ou pelo menos pessoas da área de computação que estão fazendo uma migração para a ciência de dados, ou então estatísticos que estão indo para a área de tecnologia, ou o pessoal da matemática computacional que está indo para uma área de estatística e um pouco de computação. Então, o que isso trouxe para a gente aqui, ó? Saiu. Fui eu. Só pode. O que isso trouxe de feedback para a gente? É o seguinte, ó, para você montar um cientista de dados, ou para você deixar o cara preparado, para ele poder começar a analisar dados, e em especial textos em português, ele precisa conhecer inteligência artificial, machine learning e conhecer Big Data. Então, esse aqui é só um exemplo de curva de aprendizado que a gente está tentando demonstrar aqui, o tempo que demora para um profissional, para um cientista de dados, estar preparado para começar a responder. Vocês viram que a maioria disse assim, nós fizemos uma pergunta e aí começamos a responder com essa técnica, fizemos uma pergunta e começamos a responder. O rapaz do Cigalei falou bastante isso. Então é mais ou menos isso. Em que ponto um profissional está preparado para começar a responder as perguntas? Isso aí incomodou a gente pelo seguinte, é uma carreira, cientista de dados, ou analista de dados, ou engenheiro de dados, ou arquiteto de dados, que os nomes vão se multiplicando, ou chefe de dados, os nomes vão se multiplicando de acordo com como o dinheiro vai entrando. É uma carreira que todo mundo tem olhado com interesse para poder entrar nessa linha. Já visto aqui, né? Tá cheio. É uma carreira que até 2020 uma das mais privilegiadas. Então a nossa tentativa é o seguinte, como é que a gente pode acelerar o processo de desenvolvimento de aplicações para vocês, para os desenvolvedores, tá? Então a nossa proposta aqui é fazer isso aqui, é conseguir encurtar um pouco essa curva. Como é que a gente se propõe a encurtar essa curva? Utilizando a Alice, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho do ecossistema Alice. Então qual que é a proposta do ecossistema Alice? E por que a gente chama de ecossistema? Então é o seguinte, porque quando a gente olha para Big Data, né, a gente não está falando só de machine learning, a gente não está falando só de inteligência artificial. A gente está falando de uma camada de infraestrutura tecnológica para Big Data. Então assim, quando você começa a desenvolver alguma coisa para Big Data, você já tem que começar a pensar, tá bom, em qual ecossistema eu vou desenvolver isso? Eu vou desenvolver isso no Hadoop, eu vou desenvolver isso numa distribuição paga, que é o Cloudera, eu vou desenvolver isso aonde? Em qual tipo de plataforma?
Qual tipo de banco de dados NoSQL eu vou ter que utilizar dentro disso? Aí você começa, você imagina você falando isso daí para o estatístico. Então nós pegamos o estatístico lá na ponta e falamos, ó, você vai ter que migrar e conhecer um pouco mais do que é tecnologia. Então o cara vai, desenvolve o modelo dele em R, ou então um cara da computação em Python, aí você fala para ele, bom, beleza, você processou aí quanto? 10 mil registros? Tá bom, agora você tem que processar 1 milhão de registros. Como é que isso daí vai dar conta? Então, a nossa proposta é ter uma plataforma, que nós já temos, depois eu vou passar para vocês, quem quiser se inscrever e receber um usuário e senha para testes. Nós temos uma plataforma que vai facilitar o desenvolvimento rápido de aplicações, encurtar a curva de aprendizado, abstrair conceitos tecnológicos do Big Data, porque tudo que você estiver desenvolvendo, você já vai estar desenvolvendo dentro dos conceitos Big Data, já com tecnologia Big Data. Então você sai de 10 mil processamentos para 1 milhão de processamentos sem mudar uma linha de código. E permite a inclusão, e a outra possibilidade aqui é a permissão de inclusão de novas técnicas. Isso aqui é uma parte para pesquisadores. Okay? O que eu tenho dentro da Alice aí, né? Como que a Alice é formada, né? A Alice é formada por uma camada, por um core de inteligência artificial, no qual nós temos etapas pré-definidas para facilitar o processo de classificação de textos, supervisionados, semi-supervisionados e não supervisionados, com passos específicos que facilitam o seu desenvolvimento. Numa segunda camada, nós temos uma camada de abstração. Então aqui dentro nós temos Spark, Mongo, Hadoop, serviços da Netflix, serviços da Amazon. Por quê? Porque quando você está desenvolvendo dentro da camada, você não precisa necessariamente saber os conceitos de uma tecnologia Spark, ou então programar numa linguagem específica para você poder fazer esse desenvolvimento. A gente faz uma abstração desse conhecimento. Um terceiro ponto que a gente tem é a integração via API. Então tem uma camada bem interessante aqui, ó. Que você vai se conectar com a infraestrutura Alice de uma forma muito simples. Você vai para ela e vai falar assim, ó, através de uma IDE qualquer que você tenha, agora eu quero fazer o treinamento de um modelo. Você vai até lá, acessa uma API, joga os dados para esse modelo via REST e ele te devolve essa API já classificada. Agora eu quero fazer a classificação e trocar o meu modelo, e trocar o meu algoritmo. Você conversa isso com a API da sua própria ideia ou da sua própria aplicação e ela te desenvolve já o modelo pronto. Ou então, uma forma mais fácil de você conseguir treinar os seus modelos é através de uma interface, um dashboard que a gente criou para facilitar essa integração. Aqui é só um descritivo sobre os dados. Então, do que propriamente que eu estou falando? O que é esse dashboard aí? São passos que você vai evoluindo dentro da plataforma, dentro de uma técnica de pré-processamento. Então aqui dentro eu tenho pré-processamento de textos, eu tenho stop words, lista de stop words de domínio que você consegue editar, eu tenho streaming de palavras, alguém falou sobre o Word2Vec aqui, a gente trabalha com o Word2Vec para poder fazer a expansão de contexto, então eu tenho poucos exemplos, utilizo o Word2Vec, que aqui no nosso caso está conectado ao Wikipedia, para incrementar o meu contexto e fazer enriquecimento de contexto. Dado esses passos, é simples, eu vou lá e seleciono quais algoritmos eu quero, então escolhi 3 ou 4 algoritmos, mando rodar, ele me dá um resultado, ele faz uma validação dos meus testes, faz uma validação da tabela que eu subi e me dá o resultado. Olha, você acertou 20%, 30%, 40% nesse algoritmo, acertou 60% nesse algoritmo e você consegue fazer um tuning fino de cada algoritmo, retreiná-lo dentro da mesma base. Estou falando tudo isso aqui dentro desse mesmo ambiente dashboard, tá? Aqui é um exemplo um pouquinho mais aberto do que a gente tem, né? Então eu entro aqui com uma lista de documentos, passo por limpezas de dados, stop words, distâncias de streaming, regras, streaming de palavras, incremento de contexto, seleção do algoritmo, tuning de parâmetros, métricas, validação cruzada e visualização dos resultados. E aí, quando você termina e escolhe o modelo que você quer, dado um algoritmo, o próximo passo é você gerar uma API dentro da própria plataforma. Então olha, o que nós estamos falando para vocês vocês utilizam uma plataforma que permite você interagir em cada uma das etapas do processo de classificação de texto, afinar cada uma das etapas, fazer um tuning em cada uma das etapas, ver o resultado classificando os textos novos, e o resultado é o seguinte, é um modelo dentro da plataforma
já em formato de API, pronta para você conectar com a sua aplicação do lado de fora. Bom? Esse é um outro processo, que é o processo de classificação de dados não supervisionados. Alguém falou aqui sobre classificação supervisionada e classificação não supervisionada. Essa técnica é simplesmente, você joga tudo dentro de um XY e você consegue encontrar os grupos sozinhos ali. Também dentro da plataforma. Então, qual que é a nossa proposta para os desenvolvedores? Qual é o nosso objetivo? Né? Pegar o cientista de dados, colocar ele dentro de uma plataforma, para ele desenvolver aplicações e modelos mais rápidos, utilizando os algoritmos que eu tenho disponível, e esses modelos disponíveis já plugados dentro da própria plataforma, disponíveis para ser comercializado por quem quiser entrar dentro da aplicação. Então, o nosso objetivo com isso é tentar popularizar um pouco mais o desenvolvimento de modelos, dar ferramentas para os cientistas de dados desenvolverem mais modelos, e além disso, um marketplace para que você possa desenvolver o seu modelo, plugar dentro da plataforma e comercializar isso com outras pessoas. Então, sei lá, de repente você desenvolveu, eu estava brincando com o cara do Cigalei, que ele desenvolveu, por exemplo, um modelo bacana de classificação de dados, e ele trabalha dentro do Cigalei, óbvio que ele não vai fornecer para outro, né? Ou vai? Ele pode desenvolver um modelo bacana dentro da própria plataforma, da própria Alice, plugar aqui dentro e comercializar por ticket pro Cigalei. Pode chegar um novo cara para ele e falar, olha, gostei do seu modelo, lógico, ele vai escolher se ele vende ou não, gostei do seu modelo que está aqui dentro, vou te pagar um ticket, óbvio que ele vai colocar um preço, de cada classificação que você fizer das minhas proposituras, é esse o nome? Proposições. De cada uma das proposições que eu submeter para ele. É óbvio que nesse caso aí ele vai estar alimentando um concorrente, né, Danilo? Então, a proposta é essa daí, não precisa ser exatamente o Cigalei. A gente fez um trabalho que era para classificação de extrato. Vocês conhecem mais ou menos o guia bolso? Né? Que vai lá, pega os extratos, pega os extratos de cada um, aí ele classifica. A gente fez esse trabalho. Eu poderia ter um modelo, o guia bolso poderia se conectar com o meu modelo e classificar as coisas dele dentro da minha plataforma. Então você imagina, eu desenvolvo um modelo, o guia bolso testa e acha bacana e começa a usar, eu começo a receber, eu como desenvolvedor. Outra pessoa vem, desenvolve outro modelo, como já está dentro da plataforma, é fácil para o guia bolso trocar o modelo que ele está utilizando. Então a nossa proposta é conseguir gerar um ambiente onde do lado do desenvolvedor eu consiga ou tenha a pretensão de fazer sempre modelos melhores, e do lado do cliente a facilidade, do lado do cliente, ou seja, o cara que paga a conta no final do dia, né, que é o cliente que se conecta, que é esse cara aqui, ele tem a facilidade de plugar em um modelo e testar outros modelos de cada um dos desenvolvedores. Tá, já passou. Tá, já passou. Ó, exemplo de utilização, que foi o que eu falei aqui, ó. O que eu tenho do lado de cá? Eu tenho... de novo. A empolgação. O que eu tenho do lado de cá? Ó, aqui eu já tenho um modelo dentro da plataforma e eu fiz uma telinha simples com os extratos. Eu pego essa tela simples, me conecto via API REST e tenho esse resultado aqui do modelo. Então, deixa eu só passar rapidinho para ver se tem mais alguma coisa bacana. Ah, isso é legal, ó. Cada um dos modelos fica conectado via... Então, isso aqui são tudo aplicações que a gente fez para a gente mostrar a praticidade do ambiente. Que é isso aqui, é um negócio para o Big Brother. A gente descobria antes do Thiago Leifert falar quem que ia sair, e antes do Thiago foi o Bial. A gente descobria quem estava conectado aqui via API. A gente fez isso para a política americana, e essa daqui é um exemplo da nossa própria API conectada na plataforma via API REST. Aqui é só um exemplo, tá? Pronto, é isso. E aí eu só queria fazer um convite para vocês. Quem está aqui, tá o e-mail aqui. Quem está aqui e quiser enviar um e-mail, a gente está numa fase de teste, então assim, ficaria muito grato se todos entrassem, pedissem um usuário e senha, a gente manda para vocês, entra dentro da plataforma, é simples de fazer, é simples de classificar, você pode fazer um teste lá, manda para mim um e-mail, eu devolvo um e-mail para vocês com usuário e senha para vocês fazerem o teste. Beleza? Obrigado.